Olá, a paz, queridos. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, nesse dia tão especial, que é o dia que o Senhor fez. É o dia que é comemorado, né? A ressurreição do Senhor Jesus. É uma alegria tão grande saber que nós fazemos parte da família na fé. E é maravilhoso poder saber que o nosso Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Eu sou Henriqueta, sou casada com o pastor Henrique Davanço, temos uma filha, Emanuele, muito linda, e nós somos seus missionários. Nós somos missionários da Junta de Missões Mundiais, lá na Albânia. Então é uma alegria estarmos aqui e nós gostaríamos que você tivesse agradecendo o Senhor por essa data linda, por esse dia lindo que o mundo inteiro festeja, os cristãos festejam. E na Albânia a gente fala Gesuam Pasken, Feliz Páscoa. A Páscoa significa a ressurreição do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês Marcos, capítulo 16, versículo 6, só está vindo aqui em albanês, né? Marco, Vargo, Jashmaziet. Marcos 16, capítulo 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Que coisa linda! O nosso Jesus, Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Ele foi crucificado, Ele foi judiado, Ele sofreu muito, mas por amor a você e a mim, o Senhor, Ele foi obediente ao Senhor até a morte de cruz. E hoje nós comemoramos essa data especial. Obrigada. Para que nós tenhamos vida. E o mundo passa por um caos muito grande, que é essa pandemia. E é todo o globo terrestre. E sabe a diferença que tem entre muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida abundante, apesar de todo o desafio que a gente tem passado, é a confiança. É saber que nós somos filhos desse Deus amado. É sabermos que nós somos escolhidos com propósito. E independente do que nós estamos passando, nós sabemos, nós precisamos conhecer o nosso Deus verdadeiro. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, para que a gente tenha vida e vida em abundância, para que a gente possa enfrentar esse confinamento de uma maneira graciosa, de uma maneira extraordinária, porque o Senhor é muito bom. Então, como missionários, como servo do Senhor, a gente tem vivido dias onde nós podemos experimentar a graça do Senhor, onde nós podemos conhecer Ele mais de pertinho, onde nós podemos parar, porque o mundo vive numa situação tão frenética de atividades. É tanta coisa para se fazer que muita gente não tem um tempo suficiente para se debruçar sobre a palavra, para receber aquilo que Deus tem para cada um individualmente. E nesses dias, quando a gente tem ligado para os nossos irmãos lá na Albânia, porque a nossa família na fé é muito grande, queridos. Nós amamos o Brasil, amamos os povos não alcançados. O Senhor disse isso para a gente, que a gente tem que amar. Estamos aqui no estado de São Paulo. Nós temos que amar o estado de São Paulo, nós temos que amar o Brasil, mas nós temos que amar também até os confins da terra. Não tem como a gente pedir ao Senhor: livra o Brasil dessa pandemia, querido, sem falar: livra todos os povos dessa pandemia. Eu não posso orar:
livra só o estado de São Paulo ou só o estado de Maranhão dessa pandemia. Eu oro, livra o Brasil dessa pandemia e livra todos os povos que foram alcançados e principalmente aqueles que não foram alcançados. Sabe por quê? Porque tem muito joelho que ainda não se dobrou diante do Senhor. E a Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu queria te convidar, todas as vezes, meu amado, minha amada, que você for orar para que Deus livre a sua família dessa pandemia, desse vírus, para que Deus livre os seus parentes desse vírus, desse mal que assola o mundo, você lembrasse de muita gente em toda a terra que não foi alcançada. E outro dia, quando a gente ligava para Albânia falar com nossos irmãos lá, eu disse, queridos, Deus me deu uma convicção tão grande no meu coração, que Ele está permitindo isso para que todo joelho se dobre. Ele está permitindo isso para que eu e você, que conhecemos ou que achamos que conhecemos, possamos ter mais intimidade com o Senhor, possamos ter mais alegria em compartilhar o amor de Deus. A campanha desse ano de missões mundiais é compartilhando a alegria de Jesus para os povos não alcançados, para cada um que precisa. E muitas vezes a gente não tem compartilhado com alegria de verdade, porque a gente está emaranhado, a gente parece que está pesado, com tantas coisas que nos assedia. E aí é hora de parar. E aí é preciso que Deus permita que venha uma pandemia dessas, para que a gente volte para dentro de nós mesmos, para descobrir o valor que nós temos, para descobrir que a solitude é muito bem-vinda. Sim, quando eu e você passamos tempo com Deus, com a palavra, observando a natureza, tendo tempo individual com o Senhor, a gente conhece mais a Deus, a gente cresce, a gente começa a se olhar e ver, puxa, eu tenho tantas áreas para ser mudada na minha vida, eu tenho tantas áreas para ser transformada, como eu sou intolerante, como eu sou impaciente, como eu quero tudo ontem, não é, queridos? Então é hora da gente aquietar o coração. Salmo 46, versículo 13, se eu não me engano, diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então é hora da gente acalmar o nosso coração e não pensar só em nós mesmos, e não pensar só na nossa família, mas pensar que tem muita gente que tem vivido dias terríveis, angustiantes, porque não tem esperança, porque não conhece Jesus. Então é hora da gente compartilhar o amor de Deus, sim, através da internet. Louvado seja Deus por esse meio de comunicação extraordinário que nós temos. Uma ferramenta maravilhosa que tem feito em todo o mundo a estratégia de compartilhar o amor de Deus através do YouTube, das lives e de todos os mecanismos que a gente tem disponível, né, nesse meio de comunicação. Então, queridos, quando eu ligava para algumas irmãs na Albânia perguntando como é que eles estavam, elas diziam: Queta, uniamo em bil neste pi. Henriqueta, eu estou fechada em casa. Eu falei: não é só você, minha amada, nós também estamos. E sabe, quando o outro passa, parece que dá um consolo. Opa, não é só eu que estou sofrendo isso. Mas há diferença naquele que tem alegria verdadeira, que tem a alegria de Jesus, né? Filipenses 4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas como podemos nos alegrar em meio a essa pandemia? Como podemos alegrar sem abraçar o irmão? Ai, queridos, como faz falta o abraço dos nossos irmãos. Como faz falta a gente estar junto, não é? Mas eu acredito que quando passar tudo isso, a gente vai ter aprendido tanta coisa linda e a gente vai valorizar cada abraço desses irmãos. A gente vai valorizar tanta coisa linda. Eu gostaria de contar para vocês que esses dias eu fui submetida a uma cirurgia para retirada de cálculo nos rins. E
olha quanto ensinamento eu aprendi dessa cirurgia. Pois bem, eu sei o Deus que nós servimos e que Ele cura, não é? Todo mundo sabe que Ele cura. Essas pedrinhas, o senhor sabe que eu não gosto de centro cirúrgico. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Pois bem, lindos e lindas, tivemos que ir para o centro cirúrgico, tivemos que operar. E daí, falei, Senhor, então o senhor vai comigo, não é? E aí, eu vou me submeter, porque o senhor só tem o que é de bom para nos dar. E passei cólicas terríveis. Acho que muitos de vocês já devem imaginar o que é uma cólica renal. Uma pedra 10,3 milímetros, né? Bem grande. Então, eu louvo a Deus porque o Senhor nos encaminhou. Nós fomos para Votuporanga, a cidade que nasceu meu esposo. E lá pudemos ser tratados pelo médico que já cuidava há muito tempo, o Dr. Robson. E foi muito, muito querido, muito atencioso. Pois bem, fiz a cirurgia, foi um sucesso, louvado seja o nome do Senhor, muitos irmãos orando. E aí eu fiquei pensando, que coisa interessante. Voltei para casa com um catéter, tinha que ficar mais alguns dias e passando dores. Mas eu falei, eu quero descobrir o que é que Deus quer me ensinar com isso. Sabe, queridos, Deus é maravilhoso. Em meio às dores, a gente se alegra, sim. Em meio às dores, sabe por quê? Porque não há nada que nós possamos fazer. Deus está no controle de todas as coisas. E eu fui hospedada por um casal, uma família muito querida, lá de Votuporanga, que é o pastor e doutor Rubens Caires e a Cláudia, e com a Juliana e o Felipe. É uma família muito querida. Eles me hospedaram na casa deles. Sabe por quê? Porque a Emanuele, a nossa filha, estava chegando da Hungria. E vocês sabem que todo mundo que chega da Europa agora tem que ficar em quarentena antes de se juntar com a família. E Henrique foi buscá-la em São Paulo. E como São Paulo, lá no aeroporto, é um dos epicentros mais importantes, né, dessa epidemia, os médicos acharam é melhor você não se encontrar com eles. Então, olha só que coisa mais fantástica. Preste atenção. Além de estar com cólica, de submeter a cirurgia, eu não podia estar com o Henrique nem com a Emanuele. Querido, sabe o que acontece? É só você e Deus. É só Deus e nós. Porque o que é a vida nossa? Você submeter uma cirurgia e daí você não pode abraçar o seu parente, o seu marido, sua filha, porque tem que cumprir, né, essa questão aí do período. Então eu fiz a cirurgia, louvado seja o nome do Senhor, foi muito boa. Daí alguém me informou, você não vai poder ver o Henrique e a Emanuele por 2 semanas. Falei, realmente seria muito difícil a Emanuele chegar de viagem e eu não poder abraçá-la. Já imaginou isso para uma mãe que é assim derretida pela filha? Falei, gente do céu, como que eu vou fazer? Vai ficar quietinha no hospital e vai para a casa dos irmãos. Então, eu aprendi que a nossa vida é só você e Deus. Não tem marido, não tem filho, não tem esposa, não tem parente. Num momento como esse, é só você e Deus. Por isso, nós precisamos ter comunhão com o Senhor para a gente enfrentar esses dias. Daí, fui para a casa dos nossos irmãos, fui bem cuidada. Foi um mimo muito grande que eu louvo a Deus pela vida desses queridos irmãos. Doutor Rubens e a Cláudia, pastor Rubens e a Cláudia, doutor e pastor abençoados. E que coisa linda, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E eu louvo a Deus pela vida deles. Então, queridos, eu pude ver que Deus foi comigo, né? Em todo esse meio doloroso de dores, de internação, de cirurgia. Depois não poder encontrar com os familiares. Passaram as 2 semanas e aí sim Henrique e Emanuele foram me buscar. E foi uma alegria, né? De ter encontrado. E aí eu disse, se alguém ligar para mim e dizer assim, eu estou muito entediado porque eu estou dentro de casa, eu vou perguntar, amado, minha amada, você está com dor? Não. Você está internado no centro cirúrgico? Não. Então louve ao Senhor. Então eu quero encorajar você a
confiar no Senhor nesses dias que não vão demorar, sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. Que Ele alegre o seu coração, que você descanse no Senhor e que você descubra mais de Deus, que Ele se revele a você de maneira extraordinária, porque o nosso Jesus morreu e ressuscitou, e hoje nós comemoramos essa grande festa. Nós vamos colocar para você agora, adorar juntos ao Senhor, uma música cantada em albanês. Foi uma reunião que nós tivemos na nossa igreja há algum tempo atrás, e é muito linda. Eu gostaria que você pudesse louvar o Senhor juntos. Amém? Então, essa música fala que não há outro Deus igual ao nosso Deus. Ele é fiel. Foi um dia muito especial lá na nossa igreja. Era meu aniversário e foi uma festa linda, né? Então, que coisa linda, né? Todas as nações vão se dobrar diante do Senhor e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E a gente só tem coisas maravilhosas para contar, testemunhos lindos, que quando você, querido, ora por missões, quando você tem o seu tempo, quando você tem os seus recursos para investir na obra missionária, Deus vai operando seu milagre, vai salvando, né? Então, nós temos visto, nós não podemos deixar de falar daquilo que a gente tem visto. E nós vamos estar mostrando algumas fotos desse dia. E agora nós temos uma foto com as meninas com a roupa típica albanesa. Essas são as meninas as quais a Emanuele cresceu juntos, né? A Emanuele chegou na Albânia e dia seguinte ela completou 8 anos. Então a primeira é a Joana, à minha esquerda, a Dessara, depois tem eu, a Emanuele, a Clevissa e a Miguena. Então são preciosas do Senhor, que a gente teve o privilégio de compartilhar o amor de Deus, evangelizando, falando, para que elas pudessem compreender que só Jesus salva, né? Nós temos profunda convicção que a palavra que foi plantada não voltará vazia. Elas foram cuidadas durante mais de 10 anos, né? Nós ficamos na Albânia mais de 14 anos, e durante esse tempo a gente dando apoio, falando do amor de Deus, discipulando elas e as famílias delas também, né? Louvado seja Deus por isso. E é motivo de oração para que você esteja orando pela Joana, pela Dessara, pela Miguena. Tem também a Doriana, que não está aí também, mas também cresceu juntos, né? A Clevissa, e a Emanuele. Todas precisam das suas orações. Todas são meninas que
precisam ter uma atitude na vida para escolher sempre o melhor caminho, que é o único caminho, né? Que elas, a sua oração, eu peço, queridos, que seja assim: Senhor, firma essas meninas de uma maneira que elas não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. A Miguena já está casada, né? E a Doriana também já casou. Lá no Banho as meninas casam bem cedo. Mas a nossa oração é que a Joana, a Dessara, a Manu e a Clevissa possam esperar o tempo de Deus, na vontade do Senhor, né? Para que casem no tempo do Senhor e com alguém que ama o Senhor e que tem um chamado especial por missões, para compartilhar o amor de Deus, né? Na foto seguinte a gente tem a reunião lá do dia do culto, né? O pastor Henrique ministrando. Foi um dia muito lindo, gente, onde nós pudemos adorar o Senhor. Veio um grupo de Tirana, lá da capital, de irmãs. Depois eu vou contar a história sobre esse grupo. E elas fizeram uma surpresa muito linda. Elas chegaram assim, eu nem imaginava. Combinaram com o Henrique, eu não estava sabendo. Então você imagina, você está num culto, daqui a pouco chega uma van cheia de irmãs queridas para te homenagear, para celebrar com você o seu aniversário. Muito lindo. E olha que lindo. Aí está a nossa reunião. E sabe quando a Bíblia diz assim, quando você deixar pai, mãe, irmãos, por amor do Evangelho, que Ele vai te dar uma família nova? Queridos, é verdade. Durante todos esses anos, nós nos adaptamos a viver longe do nosso país, do Brasil, da nossa cultura, das nossas comidinhas, dos nossos mimos. Mas o Senhor nos deu famílias maravilhosas lá, sabe? Que choraram conosco, que se alegraram conosco, que festejaram conosco. Porque é muito importante a gente ter amigos não só para chorar, não é verdade? A gente tem amigos para celebrar. Isso é importante. Porque muita gente pode ter facilidade para chorar com você, mas muitos de nós, às vezes, não temos essa facilidade para alegrar com a sua alegria. Então, essa é a família na fé que Deus... É uma parte da família da fé que Deus tem nos dado lá. Na foto seguinte... vou contar agora a história da Leta. A Leta é uma amiga albanesa muito querida, gente. Muito querida. Nós a conhecemos em 2006. E, obviamente, quando nós chegamos na Albânia, a gente não sabia o albanês, a língua albanesa. Então, nós começamos a pegar aula, aprender o alfabeto. Vocês imaginam? Aprender o alfabeto do comecinho. E aí a gente tinha 2 adolescentes que iam lá para casa e a gente gravava a vozinha deles, porque a gente queria pegar uma pronúncia perfeita, e gravamos a vozinha dele, e na noite, para dormir, a gente colocava no ouvido, porque falei, a gente tem que educar o nosso ouvido com esse novo som. Que coisa linda, o missionário passa cada situação, e a gente dormia, né, com aquele alfabeto, A, B, C, D, F, e assim por aí vai. Obviamente que a Emanuele pegou rápido na língua, né, não sei porquê, né? Gente, os mais velhos sofrem, né? Os mais jovens pegam muito rápido. Mas enfim, Jesus faz cada milagre. Olha aí, que até o maranhense e o paulista aprenderam albanês, né? Pois bem, a gente conheceu a Leta. A Leta é diretora de uma fundação holandesa, uma fundação batista. Que coisa linda essa fundação. Está atuando na Albânia mais de 20 anos. E aí um casal de amigos nos apresentou para a Leta. A gente foi lá para conhecer. E essa fundação, eles ajudam a Albânia há muitos anos. Com tudo que a Albânia teve, com dificuldades, guerras e tremores de terra. Tanta coisa que já passou. Então é uma fundação que faz diferença e ajuda. E aí nós ficamos sabendo dessa fundação e nós fomos lá. Porque falou, essa fundação ajuda, né? A gente vai começar um trabalho e é bom a gente ter parceria quando você precisar de alguma coisa para a igreja, né? De mobília, até às vezes que faltar para o próprio missionário, às vezes assim, para ajudar na parte de mobiliar casa, alguma coisa assim nesse sentido.
E daí a gente foi lá e nós conhecemos a Leta. E eu levei um docinho, lógico, né, gente? A gente não é de bom tom você chegar para visitar alguém e não levar uma lembrança. Então, isso é muito bonito. Então, eu sei que aqui todo mundo sabe disso, que ninguém visita ninguém sem uma florzinha, um chocolate. Você vai na casa de alguém, alguém vai preparar algo para você, obviamente. Então, é um mimo. Gente de Jesus é assim, muito atenciosa. Então, pega uma florzinha, um cartãozinho, um bombonzinho. Aí eu levei um docinho para a Leta. A gente só sabia falar Zotetebekoft, que é Deus te abençoe, e Shom Falemidere, que é muito obrigada. Imagine como é que a gente conversa com alguém. Mas, gente, qual é a linguagem do amor? Alguém sabe? A linguagem do amor é muito mais do que palavras. É profunda. E aí eu levei o docinho, abracei, sorrimos. Zotebekoft, Mirupafte. E aí, tudo bem. Daí eu falei para minha amiga assim, diz para ela que eu quero dar um presente para ela, a gente vai voltar outro dia. E aí, gente, uma das coisas que eu me capacitei aqui no Brasil foi na área de estética. Então eu aprendi a fazer massagens. Opa, massagem, culinária, artesanato, beleza, maquiagem, tudo, enfim. Por quê? Porque eu estava indo para uma nação e eu sei que a Albânia é um país onde as mulheres se arrumam muito bem. Então, nós vamos compartilhar Jesus através dessas estratégias. Saiba que tudo que você tem, toda aptidão, todo talento que Deus te deu foi para ser usado. Amém? Não é só para ser usado para você enriquecer, para você ter o seu patrimônio, mas é usado também para você abençoar vidas gratuitamente. Então, eu acho que quando acabar essa pandemia vai ser uma festança, viu? Em todo lugar. Todo mundo querendo abençoar todo mundo. Vamos fazer uma massagem, vamos fazer alguma coisa. Vou abençoar meu irmão, porque às vezes eu tive tanta oportunidade, eu não fiz isso. Então, vai anotando as ideias, viu, queridos? Pois bem, chegamos lá, eu e a Emanuele. E a Emanuele tinha o quê? 8 anos. Peguei um pote de creme. Eu falei, Leta, fazendo as mímicas, né, gente, que eu não sabia falar. A gente veio te dar um presente e o presente é uma massagem. E aí a gente fazia mímica, porque eu não tinha vocabulário para esse tanto de frase, né, gente? Não tinha. E aí nós colocamos um colchão em cima da mesa lá da cozinha, lá onde ela trabalhava, no escritório. E aí ela deitou. E eu falei, olha, eu vou fazer massagem, eu vou começar pelo rosto. E a Manu tem umas mãos maravilhosas que fazem massagem nos pés. E aí, gente, essa mulher disse, né? Alguém traduziu pra gente, que ela tinha 50 e poucos anos e nunca na vida dela tinha ganhado uma massagem. Que coisa, gente, as coisas de Jesus é assim. Como que uma massagem toca em alguém? Toca. Não assim, pela sua disponibilidade, porque nem falar a língua a gente falava. Então, às vezes, você fica constrangido, né? Porque você fala, eu não vou para o país tal, porque eu não sei falar a língua. E o amor que você tem no coração, assim, transbordando de Jesus na sua vida. E aí, queridos, fizemos uma massagem nessa irmã, nessa querida. E nós cativamos o coração dela e ela nos cativou. Então, isso já faz mais de 14 anos. Ela fala até hoje que quanto amor ela recebeu. Como que alguém chega, e a Emanuele ainda pequenininha, pegando nos pés, fazendo a massagem, fizemos massagem nela relaxante, no corpo inteiro. E a gente queria dizer que com isso, a gente estava compartilhando o amor de Deus através do cuidado que ela disse que nunca tinha tido. Uma vida tão agitada, tão cheia de trabalho, que nunca parou para receber ou para fazer uma massagem. Então eu não sei como é que você tem vivido, que você não tem tempo de cuidar de você. É tão corrida a vida, né? Filho para cuidar, é tanta coisa para cuidar e é preciso, nesse tempo de confinamento, você olhar para si mesmo e dizer, eu preciso cuidar melhor de mim. Pois bem, passaram-se os anos e a gente estreitou um laço de amizade muito grande com a Leta. Então eu fui compartilhando mais o amor de Deus. Ela era de uma outra religião e ela precisava de mais conhecimento da palavra. E a gente sempre compartilhando o amor do Senhor, sempre levando um bolinho, sempre levando alguma coisa. E quando foi uma data, era aniversário dela, eu convidei alguns amigos, falei, vamos fazer uma surpresa para ela no trabalho. Gente, a gente precisa surpreender as pessoas. Você sabia? Às vezes a gente pensa assim, ninguém faz isso para mim, então eu não vou fazer. O teu parâmetro e o meu parâmetro,
olha, não é o que o outro faz por mim, por você, é aqui. Olha só onde é que está a nossa base. Eu vou fazer porque Jesus fez. Eu vou fazer porque Jesus mora no meu coração. Eu vou fazer porque há em mim o poder de Deus. E eu só posso amar as pessoas. E eu tenho que fazer gratuitamente, por amor, né? Então a gente desenvolveu esse relacionamento. E no aniversário dela, que nós levamos amigos, eu falei assim, eu queria agradecer você porque, queridos, ela nos ajudou muito em todo o tempo na Albânia, no trabalho, na igreja. Olha, nós ganhávamos cadeira, mesa, trabalho para fazer o trabalho de artesanato com as mulheres. Ela sempre, a gente fazia o projeto e solicitava lá para a fundação, ela sempre abençoando. Eu falei, meu Deus, a minha dívida com essa irmã, né? Porque depois ela se firmou nos caminhos do Senhor, ela passou a ter uma intimidade maior com Jesus, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos muito pela vida dela. E aí eu disse, olha, a minha dívida com você vai ser grande, porque tanta coisa você tem abençoado o nosso trabalho, tem abençoado a nossa vida. Você tem sido uma família, você, seu esposo, né? O esposo dela chama Luli e a filha dela chama Rebeca. E é uma família muito querida. Daí, então, queridos, eu disse para ela, nós que vamos fazer com tanta coisa que você tem abençoado? Sabe o que ela respondeu para mim? Ela disse assim, Henriqueta, você deixou o seu país, você deixou a sua família, seus familiares, você deixou os seus costumes, a sua comida, o seu clima, por amor do meu povo, e eu que estou devendo para você? Ai, amados, não tem coisa linda, eu nunca esqueci essa frase que ela disse. Falei, nós deixamos por amor ao Senhor. Então eu queria dizer a você arde no seu coração o desejo de fazer missões, arde no seu coração o desejo de compartilhar o amor de Jesus aos povos não alcançados. Ore ao Senhor. Esse tempo de confinamento é precioso, dá tempo de fazer um tanto de orações, gente, que vocês não têm ideia. Então Deus quer tratar da gente, do nosso coração, da nossa vida, repensar valores, mas também Ele tem que para que nós viemos para esse mundo? A gente veio para nascer, para crescer, para nos casarmos, ter filhos, termos a nossa profissão, irmos para a igreja, né, algumas vezes na semana. Só isso? Não. A gente veio para conhecer o Senhor e para fazer o nome dele conhecido em todas as nações. E você pode fazer isso através das suas orações, do seu investimento financeiro e da sua vida. Indo. Você pode participar de viagens missionárias. Todos os anos nós temos viagens para vários países. Inclusive, se Deus quiser, o ano que vem a gente está pretendendo fazer uma viagem para a Albânia. Então, queridos, vamos orar por isso. Vamos conhecer as pessoas de perto e ver o que Deus tem feito na vida delas. Pois bem, continuando falando ainda da Leta, minha amiga, tem mais fotinhas aí para a gente mostrar. Nesse dia da reunião, olha que lindas. Esse grupo veio da capital. A gente estava trabalhando no norte. Nos últimos 5 anos, a gente tem morado, nós moramos em Leja. E esse grupo são as irmãs que vieram de Tirana e de Bathori. E foi muito linda a festa. Foi emocionante. Foram meus 50 anos. Eu não vou esquecer de tão linda que foi. Que bom. Todas aceitaram Jesus. Todas. A maioria são batizadas. Sabe esse grupo? Pois bem, esse grupo nasceu da seguinte forma. Só tem 2 aí que é da outra cidade que a gente trabalhava, né, em Bathori. Mas a maioria é tudo lá de Tirana. Então esse grupo começou assim, queridas. Umas irmãs, a Leta, que é a líder, ela disse assim, olha, vamos fazer uma viagem para a Bulgária. A Bulgária, a gente fica depois ali, a Albânia faz divisão ali faz fronteira com a Grécia, Macedônia, Montenegro. Logo depois da Macedônia, se não me engano, já é mais na frente a Bulgária. Então a gente iria de ônibus para a Bulgária. E eu perguntei assim, qual o objetivo dessa viagem? A gente vai passear, porque nós recebemos alguns irmãos lá da Holanda, nos deram de presente essa viagem. Vamos? Falei, vamos. E aí eu pensei, que oportunidade singular para falar do amor de Jesus.
E daí nós fomos para essa viagem cantando uma alegria. Manu era bem pequeno na época. E nós atravessamos, né? Saímos da Albânia, atravessamos a Macedônia, literalmente. E chegamos lá na Bulgária. Era um frio, neve, irmãos. E nós fomos de ônibus, né? A turma toda alegre. E o ônibus quebrou uma peça. Vocês não sabem que emoção você ficar no meio daquela neve, sem condições de sair de jeito nenhum. Foi assim uma aventura muito grande. Mas passamos alguns friozinhos, mas depois chegou o socorro e a gente foi removido de lá, né? Para continuar a viagem. Pois bem, chegamos lá. Esse grupo não era cristão, então, até então. Elas não conheciam a palavra. E eu falei para a líder, né? Eu falei assim: olha, eu fico muito feliz de ter participado dessa viagem, mas eu acredito que Deus tem muito mais, queridos. Se reunir um grupo de mulheres para bater papo, para conhecer um país, para conhecer um local, e não falar do amor de Deus, não tem significado, porque Jesus é tudo na nossa vida. E aí eu sugeri ao grupo, falei: gente, seria muito importante que a gente compartilhasse a palavra de Deus, né? E queridos, para a glória do Senhor, aos poucos nós fomos tendo essa abertura. E no café da manhã daquele dia, eu saía de mesa em mesa com a Bíblia. Falei: olha que coisa linda essa palavra, olha que coisa linda, olha o que Deus está dizendo, porque elas não conheciam o Evangelho. Daí nós voltamos e eu continuei orando: Senhor, abre as portas para que esse grupo não se reúna só para fazer turismo, mas para que esse grupo possa conhecer de verdade quem é Jesus. E olha, a Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E sabe o que aconteceu? Deus foi salvando, Deus foi convertendo. E cada vez que elas me chamavam, eu ia compartilhar o amor de Deus. Elas me chamavam para me ensinar alguma coisa do Brasil, alguma culinária, algum artesanato, alguma massagem. E o que eu fazia? Eu sou missionária, eu vou compartilhar o amor de Deus. Porque você tem orado aqui, tem feito diferença lá no campo. E então nós compartilhamos o amor de Deus. E depois, queridos, esse grupo está fazendo 8 ou 9 anos. E sabe do que mais? Mais de 10 ou 12 já foram batizadas, para a honra e glória do Senhor, porque eram ex-muçulmanas, porque eram mulheres que não conheciam o amor de Deus. E se vocês veem que coisa linda, quando elas se reúnem para glorificar o nome do Senhor, para louvar o Senhor, tendo base na palavra a cada dia, eu fico muito feliz. O ano passado a gente batizou um grupo, né? O primeiro batismo foi mais de 7 que foram batizadas. Porque quando alguém se reúne no nome de Jesus, ele transforma as vidas. Ele manifesta o poder dele. E esse grupo vai crescer, eu creio. E sabe quem é a líder desse grupo? É a Leta Senoli. Sabe aquela amiga que eu fiz massagem nela? Tem uma foto aí no final. Isso, essa é a Leta. Muito querida. Deus tem levantado ela. Ore pela Leta. Ela precisa das suas orações, para que a sua visão seja ampliada, para que esse grupo cresça muito mais. A gente tem conversado com ela esses dias, eles têm feito reunião, né, através do WhatsApp, está todo mundo confinado, mas Deus está ensinando coisas lindas para a vida deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem mais uma musiquinha em albanês, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã.
Queridos, esses irmãos são o Enéas, pastor Enéas e o Gente. Eles foram obreiros nossos lá, trabalhamos conosco, foi muito, muito bom. Louvado seja Deus. Tem uma foto aí também, ainda do trabalho nosso, na Albânia, do dia do culto, né? Então, nós pedimos que você ore e interceda pela Leta, por esses irmãos que aceitaram o Senhor, que eles continuem firmes no caminho do Senhor, que eles não se afastem nem para a direita nem para a esquerda, e que Deus use agora, né, esse tempo de confinamento, para que eles se acheguem mais para o Senhor. Nós temos ouvido que muita gente agora lá tem se quebrantado e tem tido desejo de ouvir o Evangelho, porque quando as pessoas estão muito aceleradas, trabalhando, né, visando só o financeiro, elas dizem que não tem tempo para Deus, não só na Albânia, mas também em todos os lugares. Então é hora de realmente cada um de nós refletirmos e repensarmos a nossa vida. Nós temos que entregar o nosso caminho para o Senhor e deixar Ele dirigir de verdade, né? Então tem tantas bênçãos para compartilhar, e a Albânia precisa das suas orações, o Brasil precisa das suas orações, todos os povos precisam das suas orações. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor. Então, como missionários, que nós temos trabalhado esses anos todos na Albânia, são muitos anos de amor por esse país que o Senhor nos deu, e eles até nos questionam: como que vocês saem do Brasil tão bom, tão cheio de coisas boas para vir para cá? Porque nós amamos Jesus, a nossa vida tem que ser transformada. O nosso amor por Jesus não vai ter uma vida que você vai fazer, você vai dirigir os seus planos. Terão que ser os planos do Senhor, porque o homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Então nós temos uma última foto aí, que é a foto do acampamento. Foi em Sumaré, foi aqui, né? Lindos, foi um acampamento maravilhoso de promotores, mobilizadores da Junta de Missões Mundiais, e foi muito prazeroso, foi muito bom. Como é bom a gente compartilhar o amor de Deus através dos irmãos que têm assim segurado as cordas, porque para o missionário ir para o campo, ele tem que ele necessita que você fique segurando aqui, né? Alguém já ilustrou que desce num local profundo e alguém fica segurando as cordas. Então, quando você ora, quando você intercede, quando você oferta, quando você dá um apoio, uma palavra de encorajamento, Deus abençoa muito o nosso trabalho lá. E eu sou profundamente grata por isso, por essa igreja maravilhosa que tem aberto os olhos, que tem aberto as portas para esse novo de Deus, para investir em missões, porque missões, meus queridos, não é só na cidade de Sumaré, não é só no estado de São Paulo, não é só no Brasil, mas é em toda a terra. A Bíblia diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura, batizando, discipulando e ensinando a guardar tudo aquilo que o Senhor tem ordenado. Então eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus por esse momento especial, e que o Senhor fale profundamente o seu coração, para que você seja uma pessoa melhor a cada dia, para que você proclame os planos de Deus, a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque pensei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E outra coisa linda de Provérbios que eu acho maravilhoso, porque não será frustrada a tua esperança, porque haverá bom futuro. Amém? Que Deus abençoe cada um. Muito obrigada, é uma alegria muito grande estar aqui. E se a gente pudesse, falava o dia inteiro, porque tem tanta coisa linda para compartilhar. E muito obrigada, um beijo grande, um abraço para vocês, e muito obrigada, queridos, por essa oportunidade. Zot e o Bekoft, Deus vos abençoe.